Queridos irmãos, nós ontem vimos o início do livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos, é um livro curto, mas na liturgia nós lemos apenas 2 trechos, que correspondem a ontem e a hoje. É uma pena, é um livro belíssimo da Sagrada Escritura, mas que nós precisamos ler privadamente, uma vez que a liturgia não nos apresenta de maneira completa. Nós víamos que Elimeleque foi para a terra de Moabe, no tempo em que houve fome em Belém, cujo nome significa a casa do pão. Então, lá em Moabe, os seus 2 filhos, Mahlon e Quelion, se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Ora, morreram todos os homens da família: Elimeleque, Mahlon e Quelion. Ficou apenas, portanto, Noemi e suas 2 noras. Ela mandou as 2 noras embora. Orfa foi-se embora, com um beijo, como Judas, né? Foi embora. Ruth, porém, ficou junto dela. E lhe disse aquelas palavras tão lindas que nós lemos ontem. Quando Noemi dizia: vai, eu já sou velha, eu não posso mais ter filhos, e mesmo que eu tivesse filhos, você esperaria o meu filho ficar grande para casar-se com ele? Vai achar um marido lá na tua terra, junto dos teus deuses. Mas Ruth lhe responde: não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti. Para onde fores, irei contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. O texto completo diz que Ruth se apegou a Noemi. E ontem eu comentava que Noemi é um tipo do Espírito Santo. E, portanto, o apego que Ruth tem com Noemi representa nós, na medida em que nós nos amalgamamos com o Espírito Santo através da oração. Nós não vamos apegando a Ele, nós não queremos mais deixá-lo, nós vemos como as almas santas vivem numa profunda comunhão com o Espírito Santo e nós queremos andar em comunhão com Ele. Nós queremos da sua unção, nós queremos andar em extrema sintonia com o Espírito Santo. Ruth volta com Noemi para Belém. E lá, Noemi tem um parente, cujo nome é Boaz, o qual tem um grande campo. E Noemi lhe diz: não trabalhe em outros campos, trabalhe aí no campo de Boaz. Como diz a Escritura, o Espírito Santo, é graças a Ele que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus mesmo disse na última ceia: Ele vos revelará aquilo que é meu. Ele tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Ou seja, o Espírito Santo nos faz ir para o campo de Boaz, nos faz ir até Cristo. Boaz aqui é um tipo de Cristo. Ela vai e lhe diz: permita que eu vá ao campo apanhar espigas. Noemi lhe diz para ir ao campo de Boaz, e Boaz diz a Ruth:
ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo. Não te afastes daqui. Junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas. Pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Na grande leitura dos padres da igreja, eles entendem que Ruth é imagem da igreja que vem da paganidade, dos povos gentios. E que as servas de Boaz representam os primeiros apóstolos que foram tirados dentre os judeus, os 12 apóstolos. Então é como se Cristo estivesse dizendo: eu ordenei aos meus servos que ninguém te atrapalhe, que ninguém te moleste. E de fato, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando alguns judaizantes começaram a perturbar os pagãos para que eles se circuncidassem, para que eles obedecessem às cerimônias judaicas, para que eles comessem aquelas comidas kasher como comem os judeus, o Espírito Santo disse à igreja: não os moleste. Não exijam mais deles do que aquilo que é estritamente exigido. Agora é a nova aliança, é o tempo do Novo Testamento. Quando tiveres aqui, diz Boaz, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Esta água é a Sagrada Escritura. É Cristo dizendo: a alma pode beber das fontes da Sagrada Escritura, aonde os meus servos bebem para pregar. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? A Epístola aos Efésios começa dizendo: é por graça que sois salvos. Isto não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Ou seja, nós encontramos graça diante dos olhos de Deus porque Ele é gracioso, porque em Cristo Ele nos enriqueceu com todos os dons, porque Ele nos deu em Cristo toda a provisão de justiça que nós não temos por nós mesmos, toda a provisão de santidade. Ele morreu em nosso lugar, Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Ou seja, o que a palavra está dizendo: Ruth, eu vi o que você fez apegando-se ao Espírito Santo depois da morte do teu marido, do teu esposo, depois da paixão de Cristo. Como te uniste ao Espírito, porque Ele disse: não ficareis órfãos. E como começaste a unir o teu Espírito ao Espírito Santo, e deixaste a terra onde nasceste, ou seja, deixastes a vida velha. Como diz São Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo agora é novo, e vieste para um povo que antes não conhecias. Vieste para um povo. Ou seja, não basta sair da nossa vida velha, das nossas velhas amizades, da nossa velha companhia, dos homens mundanos. Nós precisamos nos unir com aqueles que recebem a mesma unção, a mesma graça, com os filhos de Deus na igreja. O texto dá um salto, vai do capítulo 2 diretamente para o capítulo 4, para o final do livro. Todo o meio é cheio de imagens lindíssimas, delicadas, que mostram Ruth se aproximando de Boaz, e Boaz desviando-se, porque havia um outro que tinha direito de tomá-la por esposa. Então ele adquire aquele direito, o que mostra Cristo,
que pelo seu sacrifício comprou as nossas almas, adquiriu direitos sobre nós, e depois ela vai, se aproxima de Boaz, deita-se aos seus pés no lugar de trabalho, do mesmo jeito que Maria, a Maria de Betânia, ficou aos pés de Cristo escutando a sua palavra. Então vem o texto que dá a sequência: Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. Veja que coisa extraordinária. Ela que era descendente de Moabe. E eu dizia ontem, Moabe é o nome do filho incestuoso de Ló. Quando Ló sai de Sodoma e a sua mulher morre no meio do caminho, porque olha para trás, as suas filhas o embriagam e concebem do próprio pai. O filho, gerado de uma delas, recebeu o nome de Moabe. Portanto, toda essa região de Moabe significa aqui a região da idolatria, a região da infidelidade, a região do pecado, a região da miséria, a região de tudo aquilo que não presta. Ou seja, como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde aconteceu tudo aquilo que não deveria acontecer, aonde aconteceu todos os desvios que poderiam ter acontecido, ali é o lugar que Deus escolhe para manifestar a sua graça. Portanto, Ruth, que é filha de Moabe, que é descendente de Moabe, que é filha daquele lugar que leva o nome de Moabe, ela vai e se une a Boaz e tem um filho. Quem é esse filho? Termina a primeira leitura dizendo hoje: este filho é Obed, pai de Jessé, pai do rei Davi. Ou seja, Ruth se tornou a bisavó de Davi. Tirada de Moabe, ela foi elevada à categoria de bisavó do maior rei de Israel, trisavó do mais sábio rei de Israel, Salomão, e portanto, na linha da descendência ancestral de Jesus Cristo. Quando nós lemos a genealogia de Jesus segundo São Mateus faz questão de dizer: Jessé, filho de Obed, daquela que veio de Moabe, Ruth. Fez questão de sublinhar a ascendência de Ruth sobre o Messias. Veja o que acontece quando a nossa alma se une ao Espírito Santo. Quando nós começamos a ter vida espiritual, quando nós começamos a nos entregar ao Espírito Santo, quando nós começamos a orar com dedicação, com intensidade, quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, o que acontece conosco? Deus nos desimplanta da idolatria, Ele nos tira do pecado, Ele nos coloca no campo de Boaz, Ele nos faz estar em Cristo, a viver completamente nele, e Ele transforma a nossa vida para que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós geramos, aquilo que nós produzimos, tenha como fruto quem? Jesus Cristo. Ruth é ancestral de Jesus Cristo, ou seja, ela gerou Jesus Cristo porque ela se apegou a Noemi. Queridos irmãos, nós temos que nos apegar a nosso Senhor. Nós temos que entrar numa oração íntima com Ele, com firmeza. Nós temos que dizer para o Espírito Santo: ninguém mais me separa de Ti. Eu não consigo mais viver longe de Ti. Pode acontecer o que for, eu estou contigo.
Eu decidi orar, eu decidi me entregar à oração, eu decidi ter profunda vida sacramental, eu decidi viver uma vida no Espírito, eu decidi fluir em Ti, e porque eu decidi em Ti, não é o que eu faço, não é quem eu sou, és Tu que me fazes encontrar graça aos olhos de Boaz, graça aos olhos de Cristo, e porque Tu me fazes encontrar graça aos olhos de Cristo, porque Tu fazes com que a minha alma esteja enfeitada de graça e de virtude, é por causa disso que Jesus Cristo é gerado em mim e através de mim, que o Senhor é produzido em mim e através de mim. Eu, por mim mesmo, sou apenas Ruth, a moabita, Ruth, a mal falada, Ruth, que vem de uma terra biblicamente condenável, que tem uma família das piores que existem. Por mim mesmo, eu sou apenas esta pecadora. Só que acontece uma coisa. Um dia, Deus, o Espírito Santo, graciosamente passou pela minha vida. E eu me apeguei a Ele. Eu não consigo mais viver sem Ele. E para onde Ele vai, eu vou. Eu ando com Ele de cima para baixo. Eu vou com Ele para onde Ele quer que eu vá. E Ele me leva de volta para a casa do pão. Ele me leva de novo para Belém. Ele me coloca no campo de Boaz. Ele me faz estar em Cristo. Ele me leva ao senhorio de Cristo. E porque eu estou em Cristo, eu encontro graça. Mesmo sendo um pagão. Mesmo sendo eu quem eu for. Não é sobre mim. É sobre aquilo que Ele produz em mim. Portanto, assim como houve salvação para os pagãos, há salvação para nós nos dias de hoje. E nós precisamos, queridos irmãos, apenas mergulhar mais e mais, mais intensamente, mais profundamente na oração, em Deus. Viver nele, nos mover nele. E então, Ele continuará escrevendo a nossa história e fará de uma moabita a ancestral do Messias. Fará de nós servos inúteis, aqueles que pela fé geram dia após dia Jesus Cristo em suas palavras e em suas obras.